Olá a todos, bom dia. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. O segundo do ano, hoje falaremos com Michele Fernandes sobre a política pelas vacinas e a escassez dela no Brasil. Michele Fernandes é doutora em Ciência Política pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e professora e pesquisadora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Primeiramente, Michele, queria agradecer você por disponibilizar seu tempo de participar aqui dessa conversa conosco. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Michele. Michele, para a gente começar nossa conversa hoje, eu queria te perguntar justamente sobre a questão da escassez das vacinas. Agora a gente já tem uma melhor noção de quanto a gente tem e de quanto a gente não vai ter também, né? E a indecisão, a incerteza sobre quando chegará o próximo lote. Então, eu queria te perguntar se pode haver uma competição pelas vacinas entre entes menores do que o governo federal, por exemplo, uma competição entre estados ou até uma competição entre municípios de mesmo estado. Você pode começar daí, por favor? Claro. Então, antes da gente ter uma definição do papel que o governo federal ia ocupar nessa campanha de vacinação, essa era uma grande preocupação, né? A grande preocupação era que houvesse uma desigualdade na competição pela vacina, né? Desigualdade essa vinculada às desigualdades entre os entes da federação antes dessa campanha de vacinação. Essa era uma preocupação, né, efetiva, né, com relação a adquirir vacinas. No entanto, o governo federal tomou para si, ou pelo menos tratou de fazer da vacinação uma agenda do Ministério da Saúde, né? E nesse momento passou a concentrar a divisão da vacinação, das vacinas, desculpa, e dessa forma a gente viu que esse primeiro lote de vacinas foi dividido entre os estados de forma proporcional, né? Proporcional à população daquela unidade da federação, né? Melhor unidade da federação, porque a gente tem o DF aí junto, que não é um estado, né? Uhum. E a essas unidades da federação, foi encarregado a elas, né, a divisão dos municípios, né, das vacinas entre os seus municípios, né? Utilizando também como regra a proporção populacional, né? Então, essa competição inicial, porque a gente via secretários de saúde municipais e estaduais indo até o Instituto Butantan, indo até a Fiocruz, para tentar negociar a compra de vacinas ali com essas instituições, ela foi sanada uma vez que o Ministério da Saúde entrou nesse jogo político e concentrou a vacina, né, a aquisição da vacina e o reparto dessa vacina também. Então, esse primeiro problema que a gente apontava, ele foi, de alguma forma, sanado nesse momento, né, ou pelo menos com relação a esse primeiro lote, e tudo indica que realmente é o que vai continuar acontecendo quando a gente venha a ter outros lotes de vacina disponíveis. Uhum. E ainda nesse sentido, mas agora focando mais na questão do... A gente tem em vista a escassez, mas agora focando mais na questão dos grupos prioritários, até estava conversando com você um pouco antes do webinar começar. Mesmo para o grupo prioritário ainda falta vacina, né? E a gente já tem essa divisão por estado, divisão populacional. Então, a partir daí, sabendo quanto que a gente tem, mais essa incerteza de quando vai chegar o próximo lote, como é que a gente vai dividir e distribuir para esse grupo prioritário, que ainda assim vai ser complicado de acertar dentro do prioritário quem merece ter mais prioridade? Essa é a grande preocupação do momento, né? A grande preocupação do momento, porque recebemos pouco mais de 6 milhões de doses de vacinas, né? Isso vai ser designado a pouco mais de 3 milhões de pessoas, né? Porque essas vacinas, elas
tem que contemplar a primeira e a segunda dose dessas pessoas que vão ser imunizadas, e dividir essas vacinas entre as pessoas que já são prioridade é algo complicado, e me explico, né? Apenas se acredita, né, porque a gente ainda não tem esses dados, porque as vacinas não foram completamente aplicadas, mas se acredita que apenas 0,5% dos idosos e 34% dos profissionais de saúde serão vacinados nesse primeiro lote em todo o país, né? Então, é muito pouco frente a tudo aquilo que a gente ainda precisa enfrentar. Então, esse é um problema, né? O segundo problema, e aí, olhando principalmente com relação aos profissionais de saúde, é quem dentro desse grupo prioritário vai receber a vacina, né? Na grande maioria dos municípios, eu estive dando uma olhada entre terça e quarta-feira, né? Primeiro e segundo dia de imunização pelos municípios, eu estive dando uma olhada em quem iria receber as vacinas, principalmente nas capitais do país e nas cidades de grande porte, né? Quase todas elas, dos idosos, quem iria receber essa vacinação são aqueles idosos que estão institucionalizados, ou seja, que vivem em abrigos, em asilos, isso é mais homogêneo. Entretanto, com relação aos profissionais de saúde, não está tão claro quem vai receber essa vacina, né? São os profissionais que estão na linha de frente, ok, mas há profissionais que estão na linha de frente que estão diretamente em contato com a Covid-19 e outros que atendem outro tipo de quadros, né, de saúde, não exatamente estarão em contato com a Covid-19. E nesse momento de escassez é fundamental que se determine quem são esses profissionais. É quem vai estar apenas em contato com a Covid? São todos os profissionais que estão na linha de frente? Os profissionais que estão em cargos administrativos também recebem? Né? E por que é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso? Porque nos planos de vacinação, essa informação não está contemplada. E essa informação não está contemplada simplesmente porque a gente não imaginava que iríamos ter que lidar com tão poucas vacinas nesse primeiro momento. Né? Imaginávamos que a gente ia ter, que as vacinas iam chegar com algum fluxo. Né? Inclusive, a gente contava com mais 2 milhões de doses que não vieram da Índia, né? Então, assim, a gente imaginava que ia ter mais vacinas. E pensar nos prioritários dentro dos primeiros prioritários não foi algo que foi feito, né? E que está precisando ser feito agora, especificamente. Então, a gente tem toda essa discussão, né? Se sabe que há municípios, pessoas que, por exemplo, estão atendendo na atenção primária à saúde, né, nas unidades básicas de saúde, e que atendem Covid, essas pessoas não estão recebendo vacina, né? Algumas secretarias de saúde dizem que não estão recebendo vacina porque realmente não tem vacina para chegar nesse nível de atenção, né? Tem lugares que estão vacinando apenas a atenção hospitalar nesse primeiro momento. E é importante a gente questionar e refletir sobre isso. Dentro da atenção hospitalar, todas aquelas pessoas que estão sendo vacinadas, elas estão em contato com a Covid-19, né? Não vale a pena priorizar as pessoas que estão em contato com a Covid-19 nos diferentes níveis de atenção à saúde. Enfim, é uma discussão que está ocorrendo e que está ocorrendo ao longo da implementação, né? Não foi algo que a gente pôde colocar na arena pública e debater antes, porque é algo que a gente realmente não esperava. E uma última questão sobre os grupos prioritários sendo vacinados, né, que é importante a gente salientar, é que além de nos enfrentarmos a essa escassez, né, e essa escassez dentro dos próprios grupos prioritários, a gente sabe que tem pessoas que não deveriam estar sendo vacinadas e que estão sendo vacinadas, né? Pessoas que não estão na linha de frente, pessoas que não são idosos institucionalizados e que estão sendo vacinados, né? Já existe uma série de denúncias no Ministério Público nos diferentes estados nesse sentido, né? Então, é também importante falar sobre isso, né? É também importante deixar claro que a gente precisa apontar essas irregularidades na vacinação, porque esse é um recurso extremamente escasso nesse momento e extremamente importante para proteger os mais vulneráveis, né? Então, quanto mais escasso é esse recurso, mais a gente tem que estar atento para possibilitar uma maior proteção daquelas pessoas mais vulneráveis à Covid-19, né? Que são os profissionais que estão lá na linha de frente lidando
com os doentes diretamente, e são os idosos, e nesse momento os idosos institucionalizados. Michele, nesse seu giro aí por sites e planos de imunização das secretarias de saúde, você chegou a ver algo de diferente, algum critério que não fosse técnico, ou tudo mais ou menos dentro do padrão? Não, a questão é que os critérios eles não estão claros, né? Principalmente quando a gente fala de profissionais de saúde, né? Como eu comentei antes, às vezes a gente encontra dados, todo o pessoal da assistência hospitalar vai ser vacinado, né? E a gente sabe que não é todo o pessoal da assistência hospitalar que lida diretamente com o Covid, né? Então, quando você prioriza, por exemplo, a assistência hospitalar em detrimento da atenção primária à saúde, das UBSs, né? Sabendo que as UBSs também estão atendendo o Covid, né? Estão de cara ao público, acolhendo essas pessoas, principalmente com sintomas mais leves, mas estão acolhendo essas pessoas com Covid, a gente pode questionar esse critério, né? Por que a gente vacina, entre aspas, o hospital de porteira fechada, né, com todos os profissionais que estão dentro deles, sem considerar essas pessoas que estão diretamente lidando com a Covid, e não atende a atenção primária que tem essas pessoas diretamente com a Covid, né? Então, isso é algo importante. É algo importante a gente pensar também em os profissionais que estão na linha de frente, inclusive dentro dos serviços de saúde, mas que vão além dos profissionais de saúde, estritamente falando, né? Por exemplo, maqueiros, todas essas pessoas que lidam diretamente com pessoas com Covid, mas que não são profissionais de saúde, né? Então, no Distrito Federal, por exemplo, é um caso que ficou claro que essas pessoas, elas, apesar de não serem profissionais de saúde, elas estão tendo acesso à vacina, né? Se elas são pessoas da linha de frente que têm contato direto com a Covid, elas também estão sendo vacinadas junto com os profissionais de saúde, né? E essas pessoas são pessoas vulneráveis, né? Porque estão direto com o vírus, ainda que não sejam profissionais de saúde. Então, isso é importante salientar que vale a pena colocar a atenção nesses profissionais que são profissionais da linha de frente e que é importante que eles sejam vacinados nesse momento. Então, essa é a discussão, assim, dentro do que está sendo apresentado, que eu acho que mais vale a pena apontar, né? Mas, como eu falei anteriormente, não fica claro nas declarações das secretarias municipais de saúde quem, dentro do grupo prioritário dos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente, está recebendo essa vacina, né? E quando não fica claro, quando a gente não tem claro esse dado, é difícil, inclusive, fiscalizar, né? E fiscalizar, eu digo, enquanto órgão público, enquanto cidadão, né? É dizer, olha, essa pessoa está recebendo vacina, mas ela não está atendendo na linha de frente para a Covid, né? Nesse momento de tanta escassez, isso deve contar. E seria importante que isso ficasse claro, né? nas diferentes secretarias de saúde pelo país, né? Pelos municípios e no Distrito Federal, né? Quem, dentro dos grupos prioritários, está recebendo essa vacina. Né? Isso é importante que seja publicizado e que seja uma informação clara, transparente, para que as pessoas possam acompanhar, né? Acompanhar esse processo, saber se esse processo está acontecendo de uma forma idônea, né? E nesse sentido, a gente está falando aqui das secretarias estaduais, mas nesse sentido, o Ministério da Saúde deveria ter algum papel ou não? A gente está falando aqui das secretarias municipais, né? Porque, em última instância, tá. quem coordena a chegada da vacina ao braço da população são os municípios, né? Até agora, né? Até essa crise sanitária que a gente vive, o PNI ele era aplicado, ele era mais do que aplicado, ele era concretizado, né, na atenção primária à saúde e nas unidades básicas de saúde, né? E esse nível de atenção é de responsabilidade dos municípios, né? No PNI, essa responsabilidade, né? O PNI é o Programa Nacional de Imunização. No PNI, essa responsabilidade por implementar as campanhas de vacinação realmente recai sobre os municípios, né? Uma crítica que eu e outros cientistas de diferentes áreas, né, estamos fazendo ao longo desse processo, é que ainda que antes esse processo de implementação das vacinações seja de responsabilidade dos municípios, nesse momento de crise sanitária, né, que é um momento crítico,
seria importante que o governo federal tivesse um papel mais protagonista de coordenação, né? E isso inclui, inclusive, determinar esse tipo de minúcia no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, né? Uma crítica que a gente fazia antes de chegar nesse primeiro lote de vacinas, né? Porque a gente acreditava que a gente ia ter um processo de vacinação mais continuado e que a gente ia precisar de mais fluidez, né, e de alguma rapidez na implementação, é que os municípios eles não estavam sendo apoiados no sentido de como implementar a vacinação, ou seja, na criação de estruturas paralelas para não sobrecarregar a atenção primária à saúde, que já está sendo sobrecarregada nesse processo de pandemia, né, tratando demanda natural, né, pacientes crônicos, grávidas, recém-nascidos, tratando pacientes com Covid, né, fazendo muitas vezes o primeiro diagnóstico de Covid, e tratando pacientes com síndrome pós-Covid, né, aquelas pessoas que ficam com alguma sequela da Covid ou Covid prolongada, todavia, ainda não tem um nome preciso, né, mas aquelas pessoas que continuam com sintomas depois do quadro de Covid. Então, a atenção primária também tem atendido isso. Então, a gente defendia, né, que, baseado nos dados que a gente tem acesso, seria importante que a atenção primária estivesse sendo apoiada, né? Nesse momento, essa não é a questão central, porque a gente não vai ter esse fluxo grande de vacinação, porque a gente não tem doses de vacina, né? Dito isso, né, e voltando à tua pergunta, seria importante ter um apoio do Ministério da Saúde no sentido de reafirmar quem seriam esses grupos prioritários nesse momento, né? Como isso ficou a cargo dos municípios, né? Ou a gente tem uma informação que não está clara, né, como eu já comentei aqui antes, ou a gente tem uma informação que não segue critérios precisos, né? Ou seja, imunizar aquelas pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que têm mais contato com o vírus. E em ambos os casos, a gente tem situações preocupantes, né? Então, se a gente tivesse o Ministério da Saúde exercendo esse papel de coordenação do Sistema Único de Saúde, que ele exerce desde a criação do SUS há 30 anos, com certeza a gente teria esses problemas de particularidades em cada ente da federação menos exacerbado, né? A gente teria essa situação aconteceria, obviamente, mas ela aconteceria de forma mais isolada, em lugares mais pontuais, né? E não da forma como está acontecendo, porque a gente não tem um padrão. Então, quando a gente não tem um padrão, cada município vai atuar de acordo com aquilo que ele considera naquele momento adequado. Uhum. Entendi. E nesse vácuo, as forças políticas municipais vão atuando. Perfeitamente, né? A força das elites locais, elas nunca deixaram de existir, né? Nesse momento de escassez, a gente tem um duelo entre as forças políticas das elites locais, né? Elites políticas que muitas vezes também são elites econômicas, e o bem-estar comum, né? Que é a vacinação desses grupos mais vulneráveis, né? Lembrando que profissionais de saúde, eles não só são mais vulneráveis porque eles estão em contato direto com o vírus. Isso é importante, né? Isso é importante para garantir a integridade do profissional de saúde, mas, para além disso, é importante que eles estejam imunizados, para que eles não tenham contato com o vírus, eles não possam ser vetor do vírus para outros pacientes, né? Imagina o potencial de contágio dos profissionais de saúde estando na linha de frente, né? De contágio de outros pacientes que não estão com a Covid-19. Então, essa é uma medida de proteção da sociedade, não apenas dos próprios profissionais, né? E nesse momento, é fundamental que as pessoas que trabalham na saúde, né? Que trabalham nos diferentes serviços de saúde, de cara a atender pessoas suspeitas com Covid-19, elas estejam imunizadas para que a gente consiga ir freando essa pandemia no país, né? Uhum. E, Michele, na pergunta anterior, você citou algo como uma estrutura paralela de apoio à atenção primária, que é algo que você cita também no texto que você escreveu com a Deise Ventura, que foi publicado no Nexo recentemente. O que seria essa estrutura paralela e como que ela funcionaria? Então, pensando naquela situação de mais doses de vacina e da importância de ter um fluxo
acelerado para que essas doses cheguem na população, nas pessoas, né? Seria importante, como eu já comentei, não sobrecarregar ainda mais a atenção primária à saúde, que naturalmente no PNI quem implementa as campanhas de vacinação, né? Então a gente comenta, a gente defende, né, no texto que a partir dos dados que a gente tem acesso, na criação de uma estrutura paralela, essa estrutura paralela contemplando também profissionais de saúde para além daqueles que ocupam posições nas unidades básicas de saúde, né, nos postos de saúde, nos PSFs, enfim, cada município do Brasil tem uma nomenclatura para essas unidades básicas de saúde, né? E isso passaria por alocação de lugares para vacinação, né? Sejam tendas, estádios, escolas, né? Uma estruturação, né, de locais que não sejam as unidades básicas de saúde, precisamente, para a realização da vacinação, né? E, para além disso, tentar a contratação ou o recrutamento de voluntários, né? Eu tive conhecimento de lugares que estão preparando estudantes no fim dos cursos de saúde para atuarem nesse momento da vacinação, por exemplo, né? Enfim, tentar encontrar uma força de trabalho para além daquela que ocupa as unidades básicas de saúde para que elas possam atuar na vacinação, né? Vacinar não é apenas colocar a agulha no braço das pessoas, né? Tem todo um protocolo burocrático, né? Primeiro, as pessoas precisam estar preparadas, os profissionais eles precisam estar preparados para vacinar. Isso passa por conhecer a vacina, conhecer os possíveis efeitos adversos, porque quando ele tá ali vacinando as pessoas, ele é o profissional que vai tirar a dúvida daquela pessoa que está recebendo a vacina. Então, ele precisa conhecer a vacina, conhecer os possíveis efeitos adversos para instruir aquela pessoa que está recebendo a vacina, e precisa ter um apoio administrativo no momento para preencher esses registros de vacinação, né? Principalmente na Covid, que é uma doença nova, com vacina nova e que precisa ter esse registro completo para que haja o segmento dessas pessoas vacinadas, né? Então, precisa da estrutura, desses profissionais e da formação a esses profissionais, né? A isso a gente chama de estrutura paralela de apoio às unidades básicas de saúde no momento da vacinação, principalmente quando a gente tiver um fluxo maior, uma quantidade maior de vacinas que nos vai permitir ter um fluxo maior de vacinação pelo país. Uhum. Michele, uma dúvida. A gente tem menor do que esperava, né? Uma carga de vacinas menor do que a gente esperava. E queria saber se você concorda. Isso se deve às atitudes do governo brasileiro, que a gente vai um pouco para o âmbito exterior, não sei se é muito do seu campo, tá? Mas isso se deve a ações do governo brasileiro, seja contra a quebra da patente, por exemplo, que a Índia tinha oferecido, o Brasil foi contra, meio que num gesto para entrar na OCDE. Isso tem a ver também com as declarações xenofóbicas contra a China, ou mesmo se fosse tudo lindo e maravilhoso, a gente também estaria nessa escassez de vacina? Então, eu acho que quando a gente fala de escassez de vacina hoje, a gente precisa dar vários passos atrás e lembrar do tema vacina no Brasil ao longo do ano de 2020, né? Eu sei que tudo passa muito rápido, que o ano de 2020 parece que tem 10 anos, mas é importante a gente olhar para trás um pouco e lembrar das discussões sobre vacina no país em 2020, né? Sim, essas discussões elas estão muito relacionadas com as decisões tomadas pelo governo federal, né? É importante a gente salientar que em agosto de 2020 a Pfizer entrou em contato com o governo brasileiro e ofereceu 7 milhões de doses de vacina, né? Muito como ela fez com vários outros países pelo mundo, né? Muito antes da vacina estar finalizada, né? Ou alguns meses antes da vacina estar finalizada e com sua eficácia comprovada, inclusive. E o governo federal reclinou a essa oferta, né? Então, isso também é algo que deve ser levado em conta quando a gente pensa em escassez de vacina nos dias de hoje, né? A discussão da Índia com relação a quebra de patente que o governo federal, que o governo brasileiro se posicionou contra,
ou as declarações feitas com relação ao Estado chinês, né? Também por membros do governo brasileiro, elas, sem sombra de dúvida, fragilizam as relações diplomáticas. Esse não é o meu campo específico de pesquisa, né? Mas lendo internacionalistas que vêm comentando o tema, vou reproduzir um pouco o argumento de alguns deles, né? Fragiliza, né? Mas eu não diria que essa seria a única explicação para isso, né? No caso da Índia, por exemplo, se nota que eles priorizaram os países do entorno da Índia, nessas duas primeiras saídas de vacina, né? Eles tiveram uma lista já fechada com 6 países, se eu não me engano, e uma segunda lista. O Brasil não está em nenhuma das duas, né? E ambas as listas estão cobertas com nomes de países do entorno próximo da Índia, né? Então, isso também tem a ver com o posicionamento brasileiro, né, com a relação que o Brasil manteve com o país, mas também tem a ver com a estratégia própria do país, né? Nem tudo gira em torno do Brasil, muito pelo contrário, né? Os países têm estratégias próprias de atuar, né? E eu acredito que, com relação à China, passe um pouco por isso também. Não é algo que está estritamente relacionado com as declarações do governo federal com relação à China, né? Isso não facilita as negociações, obviamente, mas não acredito que isso seja o determinante para a gente não ter mais doses nesse momento, entende? Perfeito. O que sim é determinante do comportamento do governo federal é a gente ter chegado aqui com tão poucas opções. Isso é determinante, né? Que a gente tenha chegado em 2021 com a Coronavac, né? Por todas as críticas que, apesar de todas as críticas que essa vacina recebeu do governo federal durante o ano de 2020, e com tão poucas promessas de dose da vacina de Oxford, né? Isso sim está relacionado com a inação do governo federal brasileiro com relação ao tema vacina durante o ano 2020. Uhum. E agora, voltando então, saindo do campo relações internacionais, vindo para a parte de ciência política, a gente recebeu uma pergunta aqui tá sem nome participante, então é participante anônimo. Por que o Bolsonaro fez tantos acenos ao movimento anti-vacina? O capital político a colher desses acenos não é menor do que o prejuízo? Essa é a pergunta do milhão, né? Por que o Bolsonaro fez tantos acenos para o movimento anti-vacina, né? Ao parecer, dentro do grupo do núcleo duro de apoio ao governo, esse tipo de discurso ele tem terreno fértil, né? Possivelmente por isso o presidente da República fez esse tipo se posicionou dessa forma, né? Possivelmente. E eu digo possivelmente e embaso o meu possivelmente em dados de pesquisa, né? A pesquisa do IPESP, que é um instituto de pesquisa respeitado e confiável, né? Eles soltaram uma pesquisa há, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, né? Declarando que 70% das pessoas afirmam que vão se vacinar com certeza, né? E aí, esses 30% que possivelmente não se vacinem ou que não têm certeza de se vacinar, ele de alguma forma coincide com a base de apoio do presidente da República, né? A porcentagem coincide. Eu não posso dizer que essas pessoas elas são da base de apoio, a gente não tem dados para isso, né? Na pesquisa não foi perguntado isso. Uhum. Mas a gente tem as proporções que coincidem, né? E possivelmente elas têm relação. Então eu não consigo dizer que o porquê especificamente que o Bolsonaro atua dessa forma, mas a gente tem indicativos, né? E possivelmente, se ele atua dessa forma, é porque ele acha que o resultado dessa atuação vai trazer frutos políticos para ele que não são prejuízo, né? Que não são prejuízo. Nesse caso, a manutenção da base de apoio que ele possui. Uhum. E nesse embate tem uma disputa política até um pouco exacerbada, eu diria, entre o Dória e o Bolsonaro. Eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre essa disputa, se não houve um excesso de marketing que pode até afastar as pessoas
Digamos, não quem já fosse anti-vacina ou quem negasse, por motivo que seja, que fosse da base do Bolsonaro, mas será que essa espetacularização, esse excesso de marketing de um lado, não pode até afastar a gente que estava na dúvida sobre tomar ou não vacina? Um ponto importante numa campanha de vacinação é a comunicação. E a comunicação numa campanha de vacinação é justamente a gente passar a mensagem à população de que ela precisa se vacinar. Vacinação não é uma estratégia individual de proteção. Vacinação é uma estratégia coletiva de proteção. E para a gente alcançar o coletivo, a gente precisa de uma comunicação oficial dessa vacinação. Esse é, inclusive, um ponto muito deficitário na estratégia desse Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. A gente não vê uma articulação para uma comunicação única e oficial sobre a importância da vacina. Alguns estados estão fazendo campanhas de vacinação midiáticas isoladamente, mas a gente precisaria de algo unificado, uma voz uníssona, dizendo se vacinem, é importante se vacinar, e isso só vai funcionar se todas as pessoas que puderem se vacinar comparecerem para a vacinação. Nesse sentido, eu acho que o marketing em torno da vacina, ele não é prejudicial. O que pode ser prejudicial são as notícias falsas em torno do que é a vacina, e isso deve ser combatido. Durante essa disputa entre o governo de São Paulo, o governador João Dória, e a presidência da República, o presidente Bolsonaro, com relação principalmente à Coronavac, é que essa disputa política entre esses dois atores gerou uma série de informação que desinforma sobre as vacinas, que desinforma sobre a eficácia da Coronavac, que desinforma sobre a segurança da Coronavac. Então, esse dano já foi causado. Nesse momento, o que a gente precisa fazer é esclarecer a população, os cientistas, aquelas pessoas que têm alcance nos meios de comunicação e na mídia, esclarecer a população de que a vacina ela é eficaz, e de que ela é segura. Só que ela não será eficaz se ela não for adotada por um grande número de pessoas. E é interessante quando a gente fala de eficácia da vacina, 50,4% de eficácia. É como se quando você tomasse a vacina, se você tomasse a vacina, você tivesse cara ou coroa de chances de ser imunizado, E a eficácia não é assim que se lê, Quando a gente tem 50,4% de eficácia de uma vacina, em detrimento de 90%, o que quer dizer esse dado é que a gente vai precisar vacinar mais pessoas para a gente imunizar a sociedade. Quanto menor a eficácia, mais pessoas precisam ser imunizadas para a gente parar a transmissão do vírus. Isso é o que precisa ficar claro. E isso não quer dizer que a pessoa ela tem chance de cara ou coroa, de 50% de pegar ou não o vírus. Então, esse tipo de informação ela precisa circular, Esse tipo de informação ela precisa chegar às pessoas que foram bombardeadas pelas notícias falsas com relação às vacinas de uma forma geral e a Coronavac especificamente, porque a vacina é centro dessa disputa política, E eu acho que, nesse momento, o marketing ele deve ser feito. Ele deve ser feito no sentido de informar as pessoas do que está acontecendo com relação à vacinação no país. As vacinas são eficazes, elas são seguras, mas para que elas funcionem, grande número de pessoas precisam ser vacinadas e, por isso, aquela pessoa que está recebendo aquela informação, ela precisa ir se vacinar, Eu queria aproveitar a deixa dessa tua pergunta e linkar com um tema que eu achei muito importante nesse momento que a gente está vivendo da vacinação. Para além da escassez, a gente tem escassez por um lado, e esse é um tema que realmente nos preocupa, por outro lado, a gente tem um tema de simbolismo que foi muito bem tratado na vacinação, nas primeiras vacinações país afora, desde a primeira vacinada no estado de São Paulo até as vacinas que chegaram nos municípios, Em todas as primeiras vacinações, a gente teve figuras simbólicas sendo vacinadas. E o que é que eu quero dizer com isso? A gente teve pessoas
que realmente são vulneráveis nesse processo sendo vacinados, né? Uhum. Geralmente mulheres, que os estudos mostram que são as mais vulneráveis atuando na linha de frente, geralmente mulheres negras, né? Profissionais da enfermagem, que são aqueles que mais morrem na linha de frente, né? O Brasil é o país do mundo onde mais enfermeiras morrem por Covid-19. A gente teve indígenas sendo vacinados, quilombolas sendo vacinados, e essa é uma mensagem importante, né? Uma mensagem de que a vacinação ela deve chegar para todos, né? A vacinação ela precisa chegar para todos, porque a gente precisa ter um grande número de pessoas vacinadas para a gente ter essa resposta social, mas ao mesmo tempo, nesse momento de escassez, ela deve ir para as poucas pessoas que são realmente vulneráveis, né? A primeira vacinação ela trouxe essa mensagem simbólica que eu acho que mobilizou muito esse sentimento de pertencimento de muitas pessoas, inclusive dessas pessoas que estão atuando na linha de frente contra a Covid-19. Uhum. E a Mônica Calazans ainda tinha o acréscimo de, se não me engano, ela tinha diabetes, né? Ainda tinha Ela essas tinha duas questões. comorbidades. Eu acho que ela era diabética e hipertensa, se eu não me engano. E atua, né, na UTI Covid do Emílio Ribas, no estado de São Paulo. Então, é mais linha de frente impossível. Enfermeira numa UTI de Covid. E ainda na possibilidade que você tinha dito de vetor, ela mora em Itaquera, pega, sei Com lá, uma certeza, hora e pouco de transporte público, condução. sim. Então, essa foi uma atitude muito acertada dos diferentes governos, né? De fazer a primeira vacinação carregada de simbolismo. Isso importa muito. Uhum. Nesse sentido ainda, da pergunta do Bolsonaro e movimento anti-vacina, a gente recebeu uma pergunta aqui do Alexandre Rico, perguntando se dá para notar um recuo recente do presidente nessa posição dele anti-vacina. E se para antagonizar com Dória, ele deve se voltar mais para a ciência, vacina, ou não parece ser o caso? Só complementando aqui essa primeira parte, teve até, claro, são pesquisas de redes sociais, né? Uma pequeníssima parcela da população brasileira, mas pessoas que analisam o que está sendo comentado e tal já mostraram por gráficos e tal, que diminuiu bastante as pessoas, um bloquinho pequeno de pessoas ainda são anti-vacina, enquanto o pessoal pró-vacina está muito maior. Então, voltando para a pergunta, dá para a gente pensar ou notar já um recuo do presidente nesse sentido, para tentar antagonizar com outra maneira com Dória? Eu acho que houve um recuo no discurso oficial dos órgãos do governo. Eu me explico. O Ministério da Saúde, no momento que sentou à mesa para negociar as vacinações, né, lá em dezembro, né, para tratar de agilizar a vacina da Fiocruz, né, a vacina de Oxford, convênio com a Fiocruz, e a partir do momento que eles também concordaram em sentar com o Butantan, né, para negociar ou para conversar sobre a Coronavac, isso já figura um recuo institucional, né, com relação a esse processo de negação da vacina, né? Isso por um lado. Por outro lado, acho que o recuo da figura do presidente ele é mais complexo, né? Nesse momento, a gente não tem um recuo claro da figura do presidente pró-vacina, em função da vacinação. Deixa eu me explicar melhor, né? Nesse momento, a gente não escuta do presidente um discurso pró-vacina, né? A única fala pública dele que eu tive acesso depois desse processo, né, que foi uma fala com apoiadores na porta do Palácio do Planalto ou do Alvorada, agora não lembro claramente, não é uma fala que fomenta a vacinação, né? Como eu já falei anteriormente, a gente precisa de um discurso uníssono sobre a vacinação no país, né? A gente precisa que todas as pessoas públicas, né, que todos os órgãos públicos, eles falem com uma só voz que a gente precisa de vacina e que as pessoas precisam se vacinar e que a vacina é eficaz e é segura e que as pessoas não precisam ter medo. E esse discurso a gente ainda não escutou do presidente da República, né? E ele não dá sinais de que vai aderir a esse discurso. Então, por um lado, a gente tem as instituições vinculadas ao governo federal atuando em pró da vacina, né? Atuando
pró-vacina, né? Em prol da população, no sentido de ter acesso à vacina. E, por outro lado, a gente tem o não discurso do presidente da República com relação à vacinação, né? Então, são dois discursos diferentes e separados e que, não, por enquanto, não dão sinal de unificação. Sim, ainda casando com aquilo que você está falando do simbolismo, creio que é difícil, para não falar impossível, que a gente vai ver o presidente da República sendo vacinado, pelo menos na frente das câmeras. Acho difícil, inclusive porque tem algumas semanas que a presidência da República impôs um sigilo de 100 anos no cartão de vacinação do presidente da República. Então, nem utilizando instrumentos como a lei de acesso à informação, a gente vai poder chegar a esse dado, né? Uhum. A gente está chegando aqui nos 45 minutos de conversa, Michele, quase o nosso fim. Eu queria tocar num assunto que agora deu uma diminuída no debate público, mas a semana passada, semana retrasada, e ainda vira e mexe ele volta. Acho que teve um artigo até na Folha de ontem, do Hélio Beltrão, tocando nesse ponto, que é das vacinas serem comercializadas pela iniciativa privada. Isso pode ajudar, pode prejudicar? Em momentos de escassez, como é que isso... o equilíbrio Esse da é um balança? excelente momento para a gente falar disso, porque a gente está vivendo na pele a escassez de vacinas, né? Não, a gente não vai ter vacinas para a iniciativa privada comercializar. E se a gente tiver vacinas comercializadas pela iniciativa privada, ela vai estar sendo tirada da vacinação pública, né? Da vacinação para todos. Então, eu acho que esse foi um debate que aconteceu há algumas semanas, né? Semanas agora para a gente parece meses e anos, mas foi um debate que aconteceu há algumas semanas. Oi. Essa é a Olga. Oi, Olga. Foi um debate que aconteceu há algumas semanas e esse debate ele é muito oportuno que a gente retome esse debate nesse momento, justamente porque é um momento que mostra o que é escassez de vacina, né? É um momento que mostra o que é escassez de vacina. E, efetivamente, para ter vacina comercializada, a vacina vai estar sendo retirada da estratégia nacional de vacinação do país que seja. Né? Então, mesmo com o argumento de que vão atrás de empresas que não estão naquele rol de empresas que o governo federal está negociando, né? Mesmo com esse argumento... Com certeza. Porque o problema aí não é que as empresas estão... O problema aí é justamente que as empresas estão fora desse rol, né? Elas deveriam estar dentro desse rol. Então, nesse sentido, a gente necessita que o governo federal ele trate de negociar com essas empresas, porque a gente precisa de vacinas no Plano Nacional de Imunização. Perfeito. Para finalizar, uma última pergunta que a gente recebeu aqui da Jade Drummond, voltando ainda para a nossa penúltima pergunta, é a seguinte: você acha que a gente consegue ter sucesso na campanha de vacinação sem o apoio aberto do presidente? Isso depende dessa figura central ou não depende tanto? Eu acho que para a gente ter sucesso nessa campanha de vacinação, a gente precisa que muitos órgãos, muitas pessoas, a gente precisa fomentar essa voz uníssona com relação à vacinação, né? E para que isso aconteça, a gente tem que tratar de... Na verdade, a gente tem que tratar de fomentar que isso aconteça com ou sem o presidente, né? Nessa altura do campeonato, a gente não pode mais se dar o luxo de esperar que o presidente declare sua adesão à vacinação. Né? A gente precisa que chegue aos ouvidos das pessoas por todo o país que a vacina é segura, que é eficaz e que ela precisa se vacinar, porque só ela se vacinando a gente vai sair dessa situação. Isso com ou sem o presidente. Seria mais fácil se a gente tivesse uma união, né, nacional em torno do tema? Com certeza, né? Mas no momento a gente não pode se dar o luxo disso. Né? A gente tem que tratar de construir, né? De trabalhar de uma forma cooperativa. Né? Eu venho falando sobre isso onde eu me expresso e nos textos que eu venho escrevendo, que na ausência de uma coordenação do Ministério da Saúde nessa crise sanitária, a gente tem que trabalhar com a cooperação entre os diferentes entes. Né? Então, na vacinação não é diferente. Né? A gente precisa que atores públicos e privados eles cooperem, né, em torno dessa mensagem única sobre a vacinação para que as pessoas acedam
as unidades onde a vacinação vai estar acontecendo quando houver vacina, né? Quando houver vacina. Perfeito. Michele, nesse contexto, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante comentar? Eu acho que não. Eu acho que a gente fez um bom apanhado sobre o tema hoje, né? Porque amanhã a gente pode ter já pontos diferentes, mas eu acho que hoje a gente fez um bom apanhado, né? Resumindo em uma frase, né? A vacinação é importante, a gente deu um passo importante começando a se vacinar, né? Principalmente porque as vacinas elas passaram por um processo rigoroso de análise da Anvisa, isso também é algo que deve ser, acho que isso é algo que a gente não falou, né? Algo que deve ser louvado, né? Algo louvável. O processo rigoroso de avaliação da Anvisa, né? Um órgão de Estado que trabalha de forma independente, técnica, né? E que fez uma análise primorosa das vacinas e que vai continuar avaliando o uso das vacinas em outras, o uso de outras vacinas, né? Isso é algo importante, a gente vai precisar incluir no nosso processo de vacinação outras vacinas para que a gente possa ter ter mais sucesso, maior alcance da vacinação a todos os brasileiros, né? Então, é algo que a gente precisa deixar claro, né? E a gente precisa continuar falando sobre a vacinação hoje, com relação aos mais vulneráveis, né? Para fazer com que a vacina chegue nesse momento aquelas pessoas que realmente são prioritárias dentro dos prioritários, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que nem são prioritárias e estão sendo vacinadas, né? Mas é fundamental que a gente continue debatendo sobre isso, porque uma vez que a gente coloca isso sobre a mesa, o tema está posto, está dado, a gente de alguma forma inibe, inclusive, que pessoas que não devem estar nesse primeiro grupo elas sejam vacinadas. Perfeito. Michele, queria agradecer a sua participação, aos que nos acompanharam também agradecer, lembrar que o vídeo vai estar disponível na íntegra amanhã no YouTube, para quem quiser conferir. Também lembrando a quem nos acompanha que a gente vai mandar por e-mail um link para pesquisa para a gente poder, lá no fórum de reportagem sobre a crise global de saúde, poder te ajudar melhor com mais webinars. Michele, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada àquelas pessoas que estiveram aí na audiência, que fizeram perguntas. Foi um prazer. Prazer é nosso, Michele. Tchau, tchau. Boa quarta. Até mais.